Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E se ainda não é inscrita, se inscreve agora. E eu também quero te convidar para fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Esse material da aula aqui eu encaminho para vocês lá e também outras professoras encaminham outras atividades, sugestões de chamadinha, de brincadeiras. É uma bênção. Venha contribuir também com as suas sugestões. E eu quero deixar um recadinho para você que está chegando agora no nosso canal. Nós aqui temos a pré-aula para a classe do berçário, maternal, jardim de infância, primários e juniores. Se você é ou conhece professoras dessas outras classes, encaminhe o nosso link para eles também, para que o nosso canal possa crescer e mais pessoas possam ser alcançados por ele também. Então, vamos agora para a nossa aula número 11. O livro de Deus nos ensina a obedecer. Trouxe para vocês algumas sugestões de hino que fala sobre a obediência. Cante, faça gesto com seus alunos e explore esses hinos, certo? Aqui nós temos o nosso memorizando que diz assim: E Jesus respondeu: A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. Eu esqueci de deixar a referência aqui, professores, mas coloquem a referência porque é muito importante eles memorizarem o versículo e a referência também, certo? E o próximo diz assim: olha a sugestão para a nossa aula. Lembra das peneiras? Eu gosto muito das peneiras. Como nós vamos falar, então, daquele pai que tem dois filhos, né? Se você quiser, então, utilize esse recurso para você montar ali os personagens da história de hoje, certo? E o que você vai ressaltar na história de hoje? A revista traz uma dinâmica bem interessante para você colocar uma caixa, certo? E dizer para as crianças que ninguém pode mexer naquela caixa, até terminar a aula. E aí, no final da aula, você olha, parabéns, vocês obedeceram, ninguém veio mexer. E aí, vocês vão ter uma recompensa. E aí, você tira daquela caixa. Eu até trouxe uma sugestão de vocês tirarem ali, no final da aula, eu passo para vocês a sugestão do que vocês podem tirar para vocês poderem explorar com as crianças, mas que seja uma recompensa. Algumas vão colocar doce ali para tirar. Eu trago uma brincadeira que pode ser colocado o docinho junto também. Ó, se você fizer esse gesto ali, você ganha o pirulito que está ali atrás, a balinha que está ali atrás. Mas, igual eu falei, se você não tem esse costume de dar doce para seus alunos, né, que seja assim um brinquedo legal, algo divertido para ele, que seja realmente eles possam ver como uma recompensa pela obediência. Porque é isso que acontece. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos recompensados. E quando nós desobedecemos a Deus, nós não é que somos castigados por ele, nós temos que arcar com a consequência da nossa desobediência. Mas vamos lá. Primeiro, então, comece com essa dinâmica que a revista traz para vocês. Em seguida, você vai contar a história, leia na Bíblia a história da parábola e você vai começar explicando que o pai é a autoridade na vida do filho. Certo? Os pais, as pessoas mais velhas, os pais, os avós, os professores, os irmãos mais velhos. Então, eles exercem uma autoridade na vida do filho, certo? Dos mais novos. E é o Senhor que determina quem vai ser teu pai, quem vai ser teu líder na igreja, quem vai ser a autoridade de você no seu lar, certo? Então, a não ser o esposo, né? O esposo você escolhe ali. Claro que se você escolher segundo a vontade de Deus, melhor ainda, mas às vezes as pessoas vão por impulso, escolhe essa é uma escolha tua, mas independente se foi da vontade de Deus ou escolha tua, o lugar que ele ocupa como esposo, ele é autoridade na sua vida. E aí, se você obedece ou não obedece, é como eu falei, tem as recompensas, mas se você desobedecer, também tem as consequências. E o que acontece? Nessa história de hoje, a gente mostra ali que o pai era a autoridade do filho. E é Deus que institui as autoridades em nós. Não adianta ficar bravo, mas esse pastor é isso, aquilo, aquele outro, aquele outro. Você não está ficando bravo somente com esse pastor. Olha que forte isso. Você está ficando bravo com quem colocou ele neste lugar. E quem colocou ele não foi o pastor presidente, não foi o pastor municipal, estadual, não, foi Deus.
Se você reclama do seu pai, desobedece teu pai, você está reclamando, desobedecendo do próprio Deus. Se você acha que teu pai agiu errado, fez isso, aquilo, você está dizendo, ah, Deus, você errou na escolha do meu pai. Não é mais triste isso? Então é mais fácil de chegar e falar, ai, Senhor, né, abrir nosso coração para Deus, Senhor, eu queria um pai assim, assado, mas esse que o Senhor me deu, então o Senhor me ensina a amar, honrar e obedecer esse pai do jeitinho que o Senhor me deu, porque a sua porção de filho é independente da porção do pai. Ou seja, se teu pai, ele é um pai presente, se ele é um pai agressivo, se ele é um pai abusador, se ele erra, se ele tem falhas no seu papel de pai, o Senhor vai tratar ele de acordo com as falhas dele. Agora, se você falha com o seu papel de filho em obedecer a, nós estamos dando exemplo aqui do pai, mas nós podemos falar de qualquer autoridade, certo? Se você não cumpre com o seu papel de filho, de obedecer, de honrar, o Senhor vai tratar com você o que você deixou de fazer. Ele trata com o pai o que o pai negligenciou, mas ele trata com o filho também o que o filho negligenciou. E não adianta de te dizer, ah, mas eu fiz isso porque meu pai era assim. Ele vai tratar com seu pai e vai tratar com você, certo? Então, começamos por aí, explicando que pai é autoridade. A Bíblia fala honra pai e mãe. Ele não fala honra o pai bom nem a mãe boa. Ele fala honra pai e mãe. Ponto final. Independente de como eles são. E às vezes só a graça de Deus que nos ajuda a honrar, é pedir mais do amor de Deus na nossa vida para que a gente possa exercer essa honra com as autoridades que o Senhor instituiu para nós. E aí, o pai da história, ele deu uma ordem. Ele não perguntou para os filhos: ah, você me ajuda lá na vinha hoje? Você pode ir na vinha hoje? Porque pai, ele é a autoridade, certo? Então, o pai chegou e ordenou ao filho: vá me ajudar na vinha mais tarde. Ou vá me ajudar na vinha, né? Como tá ali na tradução de vocês. E é isso que Deus fez. E o que aconteceu? Ele falou para o primeiro filho e o filho foi honesto e disse: ah, eu não quero. Eu não quero ajudar. Só que o que aconteceu? Durante aquele eu não quero do filho, aquele filho começou a refletir e começou a pensar, bom, o meu pai mandou ir. Eu falei para ele que eu não quero, mas será que eu não estou agindo errado? Será que eu não estou desobedecendo meu pai? E aquele filho então começou a analisar os seus erros. E ele viu que ele tinha feito errado, ele reconhece que ele errou. E ele então foi trabalhar. E é isso que demonstra, o que demonstra que ele se arrependeu da primeira escolha dele foi que depois ele escolhe obedecer. Então a primeira escolha dele é não, eu não vou. Só que aí o que acontece? Ele começou a refletir, o Espírito Santo, ele deixou o Espírito Santo trabalhar na vida dele, vendo que ele estava desobedecendo, que ele estava fazendo errado, que teria consequências sobre essa atitude dele. E aí ele falou assim: não, é melhor eu ir. E ele escolhe ir. Certo? Então, o que acontece? A obediência, ela está ligada com escolha. A honra está ligado com escolha. O pecado, ele está ligado à nossa escolha. Você pode escolher obedecer ou desobedecer. E é você que vai arcar com cada uma das atitudes. O segundo sabia que obedecer era o certo a se fazer. Então, talvez naquele primeiro momento, o filho mais velho falou assim: ah, eu não quero ir. Mas depois ele refletiu e viu, não, o certo é eu ir. Agora, o primeiro, ele sabia o que era que tinha que ser. Ele sabia qual era o certo. Não, o certo é obedecer a meu pai. Então, o que ele falou? Ah, eu vou, pai. Mas, mesmo ele sabendo que o certo era obedecer ao pai, ele, então, escolheu não ir. Então, o que acontece? Aí, já é difícil. Ele sabe o que é o certo. A mãe fala, não assista esse desenho, porque isso aí não é bom. Ele sabe que não é bom, mas ele escolhe assistir. Então, o que acontece? Quem que vai lidar com a consequência do erro? É a mãe que não avisou, o pai que não avisou, a avó que não avisou, ou o filho que escolheu desobedecer? Entende? Então, isso é importante. A mãe fala, não vai brincar na rua hoje. E o filho, tá bom, mãe, eu não vou. A mãe sai trabalhar e o filho resolve ir brincar na rua. Então, o que aconteceu? Ele escolheu desobedecer a mãe, sabendo que estava fazendo errado. Ah, ele quebrou alguma coisa em casa. E ele sabe que não pode mentir.
Então ele falou: não, quando minha mãe chegar, eu vou contar a verdade. Mas quando a mãe chega e pergunta: nossa, quem que quebrou uma coisa? Ele mente. Ele escolheu mentir, certo? Então tudo isso tem uma consequência. Os pais da terra, eles, se souberem, eles vai ter uma punição para você, mas pior ainda é o Pai Celestial que sabe de tudo. Ele sabe se está falando a verdade, se você não está. Então, de Deus você não esconde nada, certo? Então, tem a sua consequência. Então, olha aqui que você precisa realçar com eles: a importância de cada um fazer a escolha certa. E a escolha é ou obedecermos a Deus e a seus mandamentos, ou desobedecermos e arcamos com as consequências. E a palavra do Senhor fala: não adianta você dizer, não, mas eu amo a Deus. Ama a Deus quem guarda os seus mandamentos, quem obedece aos seus mandamentos. É assim que nós demonstramos se amamos ou não amamos a Deus. Então, professor, escolha palavras bem bonitinhas, exemplos da realidade dos seus alunos e ensine isso para eles. A importância de você escolher honrar e obedecer os mais velhos, certo? E para finalizar, olha a brincadeira que eu sugiro para vocês. É muito importante nós trabalharmos com as crianças a psicomotricidade deles, que são esses movimentos. Então, olha, talvez seus alunos sejam, alguns deles consigam ver essa imagem, mas não consigam entender o que que é. Então, eles são bonequinhos e palitinhos, e ali dentro daquela caixa, você pode dizer assim, vamos ver se vocês vão obedecer. Cada um vai escolher uma fichinha, certo? Que pode ou não estar com o docinho, você que escolhe. E aí ele vai olhar essa imagem, e eles vão tentar reproduzir essa imagem como está. Então, como eu falei, às vezes eles são pequenininhos, talvez eles não consigam fazer bem certinho. Ou eles não consigam distinguir, mas o que que é aquele triângulo na cabeça? Que é o bracinho levantado, uma perninha levantada, ele inclinando o corpinho para frente. Enfim, você, professor, então você vai ter que tentar entender como que é cada um desses gestos e você reproduz junto com a criança para ele tentar te imitar, certo? Se ele não conseguir reproduzir visualizando, você interpreta com ele e vai fazer, certo? Então é uma brincadeira divertida, eles vão, né, vão se divertir, depois você fala assim, ó, agora vamos trocar, agora é a vez do outro coleguinha, ou o coleguinha faz uma vez sozinho e depois todos os colegas fazem junto, veja como que é, coloca uma música animada de fundo e se divirtam, e é como eu falei, e a você tá, é divertido, eles têm que obedecer a um comando, mas também a gente trabalha com a psicomotricidade junto. Que Deus abençoe a aula de vocês e até a semana que vem. Se você gostou, não esquece, já deixa seu like. Tchau, tchau!